Porque quando se vai para uma competição, né, a expectativa é muito grande, né, e essa expectativa gera ansiedade, gera angústia, gera tensão emocional. Né. Eu já fui competidor, né? E sempre ouvia dos mais veteranos, né, que dizia, olha, a competição faz parte, né, da vida de um karateca. O que eles queriam dizer? Né? Que era uma experiência, né, que compunha a prática do karatê, mas não era o karatê. Então, dentro dessa perspectiva, eu participava das competições. Agora, uma coisa que é bom ressaltar, né, é o contexto histórico. Naquela época, a década de 80, as competições, elas não tinham, né, essa intensidade que hoje se vê, né, no karatê competitivo. Né? Haviam competições esporádicas, né? Treinávamos no dojo, né, o treinamento dentro do enfoque de Kihon, Kata, né? Mas treinamento para Shiai Kumite mesmo não havia. Né? Isso acontecia na preparação para um campeonato que fosse acontecer. Né? Então, esporadicamente havia umas competições, uns torneios, e aí nós nos propunhamos, né, a treinar. Geralmente um treino de final de semana. Hoje já se vê muita diferença, né? Existem dojos, academias que treinam-se visando a competição o ano todo. Né? Então esse é um enfoque muito importante, tá? Naquela época, na minha época, havia então uma interrupção, né, dos treinamentos voltado para a competição, e mesmo assim não interferia, tá? Porque os treinamentos a gente fazia nos finais de semana, ok? Bom, mas o que eu vejo hoje, o quão foi importante ter participado de competições? Uma questão muito importante foi o preparo emocional, né? A importância do preparo emocional. Porque quando se vai para uma competição, né, a expectativa é muito grande. Né? E essa expectativa gera ansiedade, gera angústia, gera tensão emocional. Né? Então, a partir dessa visão, né, da experiência, né, das competições como uma oportunidade de se sentir como se está emocionalmente, é muito importante, sem dúvida nenhuma. Né? E cada competição que eu participava, né, havia aquela expectativa grande, né, aquela emoção, aquela coisa, né, de repente você é chamado, você se dirige à área, né, ao kotô, com aquela sensação de que você não vai conseguir se movimentar na hora que derem o hajime. Né? Então, tudo isso passa pela questão emocional, né? A vivência emocional. Então, se ater-se, né, nessa questão da competição como o momento, né, de você se preparar emocionalmente através da experiência, é muito válido. Né? Bom, uma outra questão que hoje eu vejo como importante é que, por ter vivido a experiência de participar de competição, eu pude, né, passar para os meus alunos que iam competir, né, as informações importantes, né, em relação à preparação da competição, né, aos cuidados da competição. E uma delas é essa questão mesmo do saber perder. Né? Assim como a gente deve ter, né, essa vontade de ganhar, mas também, né, precisamos ter consciência de que nem sempre vamos subir no pódio. Né? Então, lidar com as frustrações, né, lidar com o não da vida, né? Muitas vezes a gente aposta tanto, né, que vai conseguir chegar lá, que vai conseguir obter, e de repente acontece algo inesperado, né, e vê-se o fracasso acontecendo. Né? Aí isso é a vida. Né?
Então, esse olhar, né, de que estamos sujeitos a tudo, né, mesmo dando o nosso melhor, né, nós então vamos nos fortalecer para os nãos da vida, né, quando a vida nos tira, quando a vida nos... Né, aquela coisa de que você está chegando lá e de repente algo acontece e você vê, né, toda aquela possibilidade de alcançar algo e por terra abaixo, né? Então, foi importante essa questão, né, de saber lidar com as frustrações. Eu lembro que eu participando de um campeonato de estreantes, né, paulista, eu me preparei muito. E chegou na competição, meu primeiro oponente, né, estava ali na minha frente, era uma pessoa já de cabelo grisalho. Eu era novo, eu devia ter 21 anos. E ali, de repente, vi uma pessoa que hoje eu acho que estaria com a minha idade, né, quase sexagenário, né. Aí eu falei, não, tá fácil, né. E eu entrei muito confiante, né. Chobipom, a regra Chobipom. Em menos de 40 segundos eu fui eliminado por um velho, entre aspas. Aí eu saí triste, cabisbaixo, né? Aí um dos técnicos falou assim, Hélio, seguinte, aquele camarada ali já foi campeão sul-americano, né? Eu falei, pô, mas o que ele está fazendo no estreante, né? Não, é que eles filiaram agora a federação, né? Eu falei, e por que você veio me falar agora? Aí o treinador falou assim, se você me falasse antes, acho que ia ser pior, você não ia conseguir fazer nada. Essa foi uma lição muito importante, né, que eu aprendi, que foi também, né, a respeitar o oponente, nunca, né, cantar a vitória antes. Aí uma outra questão da competição é o quanto é importante você se preparar com afinco, com comprometimento. Eu lembro, né, que chegava final de semana, marcava-se treino final de semana, falei, meu Deus do céu, né? Logo esse final de semana tem show, tem não sei o quê, né? E aí então você se propunha a treinar. Então, comprometimento pelo resultado, tá? Mas, como eu disse anteriormente, nem tudo nós vamos obter. Então é preciso se preparar também para o inesperado, principalmente quando as coisas não vão conforme o nosso desejo. E é isso, pessoal. Você que é competidor, né, tenta ver dentro desse aspecto, né? Com certeza você vai se fortalecer, você vai crescer, você vai se desenvolver como ser humano também. Se você colocar no Karatê como meta exclusivamente medalhas, né? Títulos, cuidado, porque quando você chegar à idade de você parar de competir, com certeza você não terá mais a motivação para continuar treinando o Karatê e aí você vai deixar, né, o Karatê. Eu estou com 59 anos, né, treino diariamente e graças ao quê? Ao Karatê raiz, né? O Karatê que coloca como objetivo a prática pela prática, simplesmente isso, ou seja, tornar um Karatê um modo de vida. Então, o Karatê tem a competição, sim, que você pode, né, vivenciar, experienciar, mas não colocar como objetivo único dentro do Karatê. Karatê é para a vida toda, gente. O mestre Funakoshi treinou quase, né, à beira da sua morte, ele continuou treinando. Meu sensei Sagara também treinava, já com uma idade. Né? Então é isso, gente. Karatê é modo de vida. Karatê, alimento da alma. Todo dia a gente pratica. Os